E hoje aqui no canal se inicia uma nova série, cujo nome é Manual do Investidor. E nessa série eu tenho certeza que a gente vai te ajudar muito, porque foi uma das dificuldades que eu tive, principalmente quando eu comecei a pesquisar sobre como investir, porque eu via o pessoal trabalhando e guardando dinheiro e fazendo as coisas e depois tendo que se matar e trabalhar para sustentar aquilo que já conquistou, e eu ficava pensando, não, a vida não pode ser só isso, tem que ter algum caminho para eu ficar rico também. E bom, isso me fez começar a pesquisar sobre investimentos. Eu me lembro que na época eu comecei a ver vídeos no YouTube, só que no YouTube o problema é que é tudo muito fracionado, né? O pessoal fala de uma coisa do lado de cá, daqui a pouco tem outro assunto do lado de lá, e muitas vezes a gente não consegue fazer essa ponte, essa conexão que faz tudo fazer sentido. E aí quando a gente vai atrás de um curso, além do pessoal meter a faca mesmo no preço, muitas vezes ele é muito simplório, ele não explora tudo talvez que teria que ser explorado para fazer sentido para a pessoa que está começando a investir, para pegar ela lá da mãozinha dela, ensinar ela o que ela deve olhar, quais indicadores ela deve acompanhar e por que ela deve fazer isso, né? Qual que é a estratégia que mais faz sentido para ela e tudo mais. E a ideia dessa série é exatamente essa, pegar pessoas que já investem há algum tempo, né? Tem uma certa noção, e até mesmo quem está começando a investir agora, e esclarecer muita coisa, né? Ajudar isso a fazer sentido, a ficar mais claro. Eu me recordo também que quando eu comecei a investir, como eu falei, isso acabava criando um certo medo de aplicar o meu dinheiro do meu trabalho em algum ativo, porque eu não sentia que eu tinha o total conhecimento necessário para fazer isso. Sentia aquele friozinho na barriga que eu acho que muita gente ainda tem. Então, como eu falei, hoje começa a série, esse é o primeiro vídeo da série Manual do Investidor, né? A gente vai pegar desde o início, então esses primeiros episódios vão ser bem mais simples, né? Vão ser conteúdos mais fáceis, mais introdutórios, né? E mais que vão permitir você aí, né, a partir de todos os episódios que a gente gravar aqui, construir um raciocínio aqui junto com a gente e que vai te permitir lá na frente tomar decisões, pensar de forma mais clara sobre as empresas, entender quais indicadores olhar, quais contas nós estamos fazendo e por quê. Então tudo isso vai ficar mais claro lá na frente. No episódio de hoje, bem como eu falei, por ele ser mais introdutório, a gente vai abordar um tema que é justamente a escolha da corretora, né? Qual corretora escolher? Qual corretora faz mais sentido no momento que você está começando a investir? Mas antes disso, eu acho muito importante também a gente se conscientizar de alguns dados muito importantes. Eu andei pesquisando, né? E esse foi um dos gatilhos que fez a gente começar essa série aqui no canal. E por incrível que pareça, cerca de 36% só da população brasileira investe. Isso dá em torno de umas 60 milhões de pessoas. E você vai me dizer, poxa, John, mas é bastante gente que investe então, né? Tem bastante gente na bolsa, né? Comprando ações e vendendo todos os dias. E eu vou te dizer que não, né? Que desses 36%, somente 2,5% da população brasileira está na bolsa. Ou seja, tem muita gente que investe, mas tem pouca gente que investe na bolsa. E isso muito se deve também a justamente aquilo que eu falei antes. Muita gente que tem medo de entrar na bolsa por falta de informação, porque as informações estão muito espalhadas, mas a gente está aqui nessa série para mudar isso. Mas aí você vai me perguntar, bom, se 36% mais ou menos da população investe, 2,5% só investe na bolsa, cadê o restante dessa galera toda? E eu vou te dizer que muita gente ainda está na poupança. Cerca de 22% de toda essa gente está na poupança ainda. E claro que isso muito tem a ver também com a falta de conhecimento. Lá atrás muito se fazia propaganda da caderneta de poupança, porque tinham incentivos para isso. Não vou entrar no mérito aqui, posso trazer um vídeo detalhado sobre isso, porque aqui a gente vai falar de outras coisas, mas muito se tinha anúncios sobre isso na época, sobre as vantagens de deixar o dinheiro na poupança. E a bolsa, ela sempre foi vista como um cassino, uma coisa que é quase que uma aposta. Muita gente vê a bolsa como um cassino. É como se a gente estivesse comprando uma ação, apostando que ela vai subir. E por isso que muita gente fica de fora. Eu trouxe uma tabela aqui pra gente comparar e eu vou pedir pro editor deixar aqui na tela, que é muito legal. Isso aqui é de um estudo, tá? Um estudo que foi feito em 2025. O estudo é intitulado Um Estudo sobre a Remuneração da Poupança no Brasil no Contexto da Educação Financeira Crítica, de McKinsey, como eu falei, em 2025. E ele analisa a comparação de poupança, do rendimento do dinheiro parado lá na poupança, com um Tesouro Selic, ou CDB 100% CDI, enfim. Aqui na tela, essa tabela, fechou? Então, perceba que aqui na coluna ativo tá a poupança Tesouro Selic / CDB 100%, o rendimento bruto, e a gente não pode esquecer, né, que tem o imposto de renda a ser descontado. Então aqui na coluna direita, rendimento líquido, a gente tem 6,8% isento, no caso a poupança, isso ao ano. Então 6,8% ao ano, relativamente baixo, né? E aí quando a gente olha um Tesouro Selic, CDB 100%, 11,23%. Isso é praticamente 5% que a gente está deixando na mesa, sendo que
Tesouro Selic é emprestar dinheiro para o governo, é um dos investimentos mais seguros. Ele é praticamente mais seguro do que a poupança, né? Se a gente for olhar. E num cenário atual, que a gente está com juros altos, eu vou mostrar aqui para vocês também. Essa aqui é a interface do Banco Central do Brasil. Se você digitar aí no seu Google Banco Central, apertar no primeiro link, você vai cair nessa página aqui. Aqui no canto direito ele mostra a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Inflação que é essa que faz o preço das coisas subirem, mas também não vamos entrar no mérito nesse vídeo. Mas muitos ouvem falar em jornais e tudo mais. Aqui está a inflação e a Selic, que é a nossa taxa de juros. Então ela está em 14,5% ao ano. O que eu quero dizer? Esses 11,23% eles são referentes à Selic de agora, 14,5% ao ano. Conforme a Selic vai variando, esse rendimento ele também vai variar, se for em uma renda fixa aí, pós-fixado. Lembrando que a gente também tem outros tipos de aplicação em renda fixa, que eu não vou abordar nesse vídeo, vai ser um pouco mais para frente aqui nessa série, mas basicamente a ideia é essa. Então hoje, aplicando nosso dinheiro lá na poupança, comparado a aplicar em um Tesouro Selic ou num CDB que rende 100% do CDI ali, que a diferença é mínima, a gente está deixando praticamente 5% de rendimento ao ano na mesa. E isso é muita coisa. Pode parecer que não, porque é só 5%, mais 5% esse ano, mais 5% do ano que vem, mais 5% do outro ano, já vai somar muito dinheiro, porque isso são juros compostos, que a gente também vai falar sobre isso na série. Mas se atentando aqui ao tema central desse vídeo, que foi falar sobre as corretoras, né, e qual seria a melhor escolha pra gente agora, eu trouxe alguns comparativos, né. Então a gente tem aqui, por exemplo, Nubank, né, que ela tem, você consegue investir ali pelo aplicativo da Nubank, Banco Inter, Rico, XP, BTG, tem a Clear também, que não está aqui nesse relatório, mas também é zero corretagem. Eu uso a Clear, né, para os meus investimentos pessoais. E o que eu indico aqui, pessoal? Não tem talvez uma corretora melhor ou pior. Muitas delas são muito parecidas em muitas coisas que elas oferecem. Todas aqui têm a taxa de custódia zerada, inclusive a Clear. E o que seria essa taxa de custódia? É a taxa que você tem para ter aqueles ativos lá. Imagina que é um aluguel que você paga para ter as suas ações ali naquela corretora. E lembrando, a corretora ela atua da seguinte forma. A gente pode imaginar que a bolsa está lá, as ações estão lá na bolsa. Mas para a gente conseguir comprar aquela ação lá dentro da bolsa, nós precisamos de alguém que vá pela gente. Alguém que faça esse caminho, uma porta que leve a gente, que conecte a nossa ordem de compra ali, lá dentro da bolsa e pegue aqueles ativos para a gente e vincule no nosso CPF. Essa é a corretora. A corretora, ela é a porta. Ela não é o fim, não é onde está a ação. Ela vai só agir como um agente para a gente. E todas essas daqui que são listadas, como eu falei, ela não tem a taxa de custódia, que é para deixar os nossos ativos ali, para ter os nossos ativos ali naquela corretora. Algumas aqui, como você pode ver, a tabela está aí na tela, cobram a taxa de corretagem. A Clear, que não está aqui nessa tabela, também não cobra a taxa de corretagem, é zerada. E o que é essa taxa de corretagem? Diferente da taxa de custódia, que é para a gente ter aquelas ações ali, a taxa de corretagem, ela é cobrada a cada operação que a gente faz. Ou seja, emitir uma ordem de compra para comprar 100 ações do Banco do Brasil. Vai ter lá uma taxinha de corretagem. Se a corretora cobrar isso, eu vou ter que pagar junto ao valor dessas 100 ações. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? BTG 4,50, certo? Então, vamos imaginar que eu comprei R$100 de ação, mais 4,50. Ou seja, eu estou pagando mais e não estou tendo aquele ativo. É como se eu estivesse queimando dinheiro só para a corretora fazer essa operação para mim. E já olhando aqui, né, considerando que todas as taxas de custódias aqui estão zeradas e o diferencial de uma para outra, até agora que a gente falou basicamente é a taxa de corretagem, faz muito sentido a gente ter contas, né, para fazer esse tipo de operação em uma corretora ou banco que tenha custódia e corretagem zerados. Por quê? Seu patrimônio, provavelmente, se você está começando a investir agora, ele já é pequeno. Você está começando a construir. Então, todo o valor que você puder economizar, que seja de R$ 4,50 ou R$ 2,90, no caso aqui da XP, de R$ 2,90 e R$ 2,90, lá no final de 10, 20 anos investindo, isso vai dar um montante muito grande. Então, acaba sendo muito mais interessante para você poder pegar esses centavinhos ao final de todo esse período e talvez estar comprando mais ações. Isso lá na frente vai causar muito mais efeito do que se você tivesse gastado em corretagem. E as demais diferenças, até que a gente trouxe aqui, né? Algumas questões diferenciais, a Nubank, a simplicidade dela, até a questão da interface do banco ali é muito bacana. O Banco Inter tem shopping Global Invest, tudo num lugar só.
O Rico tem educação financeira, interface amigável também. A XP tem assessoria, mas ela cobra taxa de corretagem. A Clear, que não tem taxa de corretagem, ela é mais para traders, né? Mais focada principalmente em renda variável. Então, olhando esses diferenciais, eu diria que se você não investe ainda e talvez já aplica, por exemplo, uma caixinha da Nubank ou do Banco Inter, que eu sei que é a realidade de muita gente, talvez começar por esses mesmos aplicativos. Porque a diferença não vai ser tão grande, você já tá ali naquela interface, o teu dinheiro já tá ali, é mais fácil. Poxa, você abrir uma corretora agora, tem que aprender a mexer na corretora ali, mandar dinheiro. No caso da Clear, por exemplo, eu não sei hoje se está dando para mandar Pix, porque eu ainda faço TED, né? Uma época era só TED, então, poxa, tem que fazer uma transferência bancária, às vezes demora para cair. Isso acaba muitas vezes sendo um pouco chatinho, né? Pô, tu tais ali, tem que se aprender, ainda tem mais essa burocracia para fazer acontecer. No caso de um Banco Inter ou de uma Nubank, já tá tudo na mão, é só fazer a ordem de corretagem e mandar comprar. É claro que isso aqui não é um vídeo definitivo, né, dizendo que esse daqui é melhor do que aquele, mas a gente conseguiu fazer um comparativo ali e pegar os que são mais usados pela galera e elencar o diferencial de um ou outro. É muito importante na hora que você vai fazer, né, algo nesse sentido, saber quais que são as taxas que são cobradas, quais que são os diferenciais entre bancos e corretoras e tudo mais, né? Comparando-os uns aos outros, porque no fim do dia, conhecimento é poder e você sabendo disso pode economizar muito ao longo dos anos. Então hoje, para finalizar esse vídeo, a gente deu um parâmetro geral aqui, falou de umas coisas bem introdutórias, né? Que é realmente para a gente conseguir criar essa base para começar a olhar as ações. A gente vai falar de preço teto, a gente vai falar de muita teoria, mas isso lá na frente, tá? A gente tem que montar primeiro uma base bem firme aqui para construir o nosso raciocínio e quando chegar lá na frente a gente saber o que é que tem que fazer. Então, finalizando esse vídeo, como eu falei, vou deixar aqui um desafio para vocês também. Abram a aba de investimentos aí do Banco Inter, da Nubank ou de uma corretora que você tem ali, que você queira usar. Pode utilizar a nossa planilha aqui, né? Volta no vídeo, deixa congelado na parte da planilha, utiliza essas informações, baixa o aplicativo, entra lá, mexe, fuça mesmo para ver como é que funciona, entendeu? Porque o melhor jeito de aprender é fazendo, gente. Eu aprendi dessa forma, foi mexendo, foi vendo como fazer, foi errando. É claro que a gente tá aqui para passar meio que o caminho das pedras para vocês não passarem pelos perrengues que talvez a gente passou aqui no canal, mas nesse momento é o momento de ir lá, fuçar, mexer para ver e entender como é que funciona. Bom, mirado? Se você é iniciante, ficou com alguma dúvida aqui, deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em estar ajudando vocês. Não se esqueça de compartilhar para mais pessoas que vocês sabem que estão começando a investir ou pessoas que vocês querem que comecem a investir, algum familiar seu que você quer que comece junto com você aí. Já compartilha esse vídeo para eles ficar por dentro também. Não se esqueça de ativar os sininhos para toda vez que a gente soltar algum vídeo novo dessa série ou de outra série. A gente tem a série da carteira do canal aqui também que você pode estar acompanhando. Toda vez que sair um vídeo desse, você receber uma notificação. Não deixa também de se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.